uma vez aqui, podcast Pode da Glória. E dessa vez eu tenho um convidado bem especial. Esse convidado ele é psicólogo, ele trabalha no CAPS, cristão. E nós vamos falar a respeito da ansiedade no meio do povo da igreja. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25, ele diz o seguinte: por isso vos digo, não vos andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Isso foi uma ordenança vinda da parte do Senhor. Irmão Gil, é um prazer estar com você aqui nesse podcast. Quero agradecer a tua presença. Sei que você é uma pessoa muito ocupada e você veio de todo bom grado, todo bom gosto para estar aqui, para a gente abordar esse tema, que o tema é justamente a ansiedade dentro da igreja evangélica. Queria que você apresentasse, você falasse um pouco de você primeiro, aonde você é formado. Você fez psicologia na Unifor. E pronto, eu sou formado pela Unifor desde 2001 e depois eu fiz especialização em psicomotricidade e depois fiz o mestrado em Ciências da Linguagem pela Universidade Católica de Pernambuco. E a Ciência da Linguagem veio a acrescentar mais ainda um pouquinho na minha caminhada como psicólogo. Hoje em dia você atua no CAPS mesmo, né? Na área de infantil? No CAPS Infanto-Juvenil da Regional 3. Atualmente tem 3 CAPS infantis e eu atuo num deles. O CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial, que atende casos, de psicopatologia grave e persistente, que necessita de um cuidado maior, que atende casos de depressão, ansiedade mais graves, com risco de suicídio, transtorno bipolar, entre outros, Irmão Gil, eu queria saber o seguinte: como é que foi a tua entrada nesse universo da psicologia? Quando você entendeu que você tinha aptidão para atuar nessa área? Foi desde criança? Foi desde adolescente? Foi influenciado por alguém? Meu pai ele era da área da saúde e minha mãe da área da humanas, da sociologia. E aí eu, em busca do que fazer no cursinho, acabei me interessando. Eu já gostava da área psi, mais da área assim, emocional. Gostava muito de desenhar também. E com o tempo eu fui vendo o quanto era interessante trabalhar com a mente. Conheci alguns escritores na época do cursinho também, me interessei de neurolinguística e achei que poderia ser uma boa aplicar tudo aquilo num curso na minha profissão. Entendi. E dentro desse processo em que você já se encontrava atuante dentro da psicologia, o fato de você se interessar pela área mais infanto-juvenil do que a psicologia adulta, do que a psicologia hospitalar, foi devido a quê? Sempre teve afinidade de lidar com crianças? Na minha própria construção, dentro da academia, da faculdade, eu acabei começando logo a atuar na clínica escola com grupos com crianças, E logo depois eu fui fazer a especialização em psicomotricidade, que também é voltado para criança. E meu primeiro emprego foi no CMA, que era uma escola de segundo período que trabalhava com adolescentes, em situação assim de necessidade de ter mais um horário, mais um turno para trabalhar
oficinas como Vime Cipó, jardinagem, e eu era um psicólogo que atuava naquele grupo. Então, já fui construindo, né, na faculdade com grupos, depois, né, no CMA, e depois fiz a psicomotricidade relacional, que trabalha com o movimento, com a melhoria, né, do humor através do brincar, né, do brincar espontâneo. Interessante, não sabia disso não. E em tudo isso, como Jesus entrou na sua vida, em que momento você sentiu a necessidade de entregar a sua vida a Jesus? Como foi a sua conversão? Eu sou de origem católica, né, minha família é católica, mas assim, eu ia para missa, mas eu sempre sentia uma resistência, eu não sei muito bem, e ia também às vezes para a igreja evangélica. Nos anos 2000 houve um boom, né, muito grande do evangelismo, né, acho que foi um revivamento, né, que houve nos anos 2000, e conheci pessoas da igreja, passei também a ouvir louvores, passei a frequentar de vez em quando algumas igrejas, mas mais fortemente, né, de aceitar Jesus, foi recentemente, em outubro de 2022, que eu realmente, assim, fui para uma igreja tradicional, cristã, evangélica, que atualmente é a Moriá, que eu congrego. Amém. E que é lá que eu tenho congregado e tenho buscado, né? Buscado também na palavra, e aprendido muito a crescer como pessoa, né? Glória a Deus. O tema que a gente vai abordar nesse podcast, irmão Gil, é a respeito da ansiedade. Comecei falando a respeito do Evangelho de Mateus, quando ele fala: por isso vos digo, não andeis ansiosos pelas vossas vidas. Segundo a psicologia, o que é a ansiedade propriamente dita? A ansiedade em si é uma resposta natural às questões da vida, do dia a dia. Então ela não é em si uma patologia. É o exagero dessa ansiedade que pode se tornar uma patologia, uma doença, né? É você não conseguir sair na rua, né, e não sentir o coração apertado ou batendo, você não conseguir mais se socializar. Assim, acelerada, descompassada, né? Isso. Aquela sensação sufocante. Isso, que é um sintoma da ansiedade generalizada, né? E que ela vai se gerando, né, com os problemas realmente do dia a dia. E que não deve ser tido como uma patologia em si. Nenhum tipo de sentimento, né? A raiva, o medo, todos esses são sentimentos, inclusive, criados por Deus, né? Para nos proteger, para nos direcionar nesse mundo, como é que nós devemos andar. A partir do momento em que nós exageramos algum deles, né? É que pode ser patológico. Gil, muitas vezes a gente ouve assuntos, ou lê assuntos, ou vê notícias a respeito de transtornos mentais, né? Parece que a saúde mental das pessoas nos últimos anos vem piorando cada vez mais. Ou talvez, né, a mídia escondesse isso, as pessoas escondessem isso, e agora, devido à internet, devido à informação, está muito mais aberto, está muito mais às claras, né? Hoje em dia, praticamente, quase todas as crianças elas são diagnosticadas com alguma espécie de autismo, né? Em algum nível. Mas o que eu quero chegar com toda essa conversa? Isso é muito comum no meio das pessoas que estão lá fora. Pessoas que estão no mundo, pessoas que não aceitaram ainda Jesus, pessoas que não têm o conhecimento da palavra de Deus. E que a gente achava que isso jamais aconteceria dentro do meio evangélico. Porque nós temos uma consciência que o próprio Evangelho de Mateus disse: e não vos andeis ansiosos por coisa alguma, a consciência de que temos um Deus que nos guarda, que nos livra, que nos cuida, que nos defende, que nos protege. Um Deus que, como a palavra diz,
Jeová Jireh é um Deus provedor e que o crente, pode-se dizer assim, ele tinha o benefício de dizer assim: eu confio nesse Deus, eu creio nesse Deus e eu não vou andar ansioso por nada. Que isso é muito comum nas pessoas lá fora. Mas começamos a ver a ansiedade entrar dentro das igrejas e atingir os irmãos, e atingir o diaconato, e atingir levitas, e atingir pastores, a liderança da igreja sofrendo o mesmo mal do mundo. É possível um cristão sofrer de ansiedade? Sim. Todo ser humano é fonte do pecado, né, original. Somos descendentes, né, de Adão e Eva. Então, de alguma forma, existe o que se pode dizer uma natureza caída. Então, todos nós somos suscetíveis, às vezes até geneticamente, a uma depressão, a uma ansiedade. Claro que através dos recursos da palavra, de uma liderança, né, estruturada, é bem mais difícil a queda ou a entrada numa patologia de depressão, ansiedade. Claro que a liderança também está suscetível, né, a algumas questões, principalmente quando começa a dar mais atenção a determinadas coisas ligadas ao mundo, né, bem como os outros participantes, os próprios congregantes, né, das igrejas, precisam estar sempre atentos, né, às questões do dia a dia delas. Eu queria saber de uma coisa, que agora bateu aqui uma dúvida. A ansiedade, ela pode ser caracterizada como um transtorno mental? Como eu falei, em si a ansiedade, não. Mas a repetição, né, desse comportamento ansioso no nível exagerado e sem um motivo real, pode ser considerado uma patologia. Ou seja, todo mundo é suscetível a se sentir ansioso em alguma situação. Vai fazer uma prova de um concurso, né? Vai ministrar a palavra naquele dia que foi convidado, né, para estar numa determinada igreja, e você fica ansioso, inquieto, né, na hora de você ministrar a palavra. Agora, se torna uma doença quando aquilo se torna uma coisa constante, sem motivo e que não passa. Exatamente. Agora eu consegui entender. Você estava falando a respeito de depressão e de ansiedade. Todo deprimido é ansioso, todo ansioso é deprimido, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Existe um caminho que inicia, né, com a ansiedade, e ela, num nível muito repetitivo, pode gerar uma depressão. Porque a depressão é exatamente a queda da energia do ser humano depois de um alto nível de dopamina, que vem com ansiedade. Então, por exemplo, jogos, né, que o adolescente já gosta muito, né, que acaba aumentando muito a dopamina através dos jogos, através de atividades muito ligadas ao celular. No adolescente, né, a questão dos TikTok, no próprio adulto jovem, o Facebook, a questão das mídias sociais, Instagram atualmente, né? Isso tudo são geradores de dopamina, que no nível exagerado podem causar um ápice, e depois que aquele ápice passa, pode gerar uma depressão. E aí vai os comentários em rede social, né, que às vezes a pessoa recebe, os próprios comentários durante um jogo de briga, de conversas, né, porque às vezes nos jogos as pessoas podem conversar e podem gerar discussões ou até mesmo raiva, né? Isso tudo pode gerar ansiedade e depois de um nível muito alto de ansiedade gerar a depressão. Então existe um caminho sim, que inicia com ansiedade e pode cair para a depressão. Entendi. Eu estava lendo um livro de Romanos e que em Romanos 8 fala que Deus sujeitou as coisas desse mundo, né? Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. E se que você falou aí, que é com relação até às redes sociais,
não só também a jovens, mas me parece que movidos pelas paixões de se tornarem influencers, né, como é a moda, né, influencers que não vou desmerecer o trabalho dessas pessoas que lutaram muito, mas que conseguiram se tornar pessoas conhecidas, reconhecidas nacionalmente, alguns até mundialmente. Então, talvez esse desejo de conseguir esse sucesso, né, nas redes sociais, a busca dos likes, a busca dos seguidores, a busca dos comentários, né, cada postagem, a quantidade de likes que vão aparecendo, vai gerando aquela expectativa e, de repente, em algum momento, alguma publicação, alguma postagem, pode não atingir o efeito esperado pela pessoa, e a dopamina de ver o like chegando, os comentários, o sucesso de views em cada vídeo, né? E de repente você não atinge aquilo que era para atingir, talvez aí já venha essa depressão. Ou também, se a pessoa conseguiu uma boa quantidade de views e de likes, ela já está ansiosa para fazer o próximo, para saber, será que eu vou conseguir mais views do que o anterior, mais likes do que o anterior? Então, isso está relacionado às suas paixões, aos seus desejos, né, da carne, né, de ganhar notoriedade, de ganhar visibilidade dentro das redes sociais. Isso pode gerar, né, nesses adolescentes, nesses adultos jovens, né, essa terrível ansiedade, sendo que Deus deixou muito claro lá no Evangelho de Mateus para que você não fique ansioso por nada, né? O próprio Deus deixou que a gente ficasse à mercê dessas paixões, né? Para que nós pudéssemos entender que somente aquele que está em Cristo, que está em Jesus, ele precisa descansar dos seus problemas, descansar das suas aflições. Desde a antiguidade, nunca se viu e nem jamais se ouviu de um Deus que trabalha por aqueles que esperam nele. Existe um versículo em Salmo que fala: enquanto eu descanso em Deus, Ele me dá tudo aquilo que eu preciso. Glória a Deus, aleluia. Isso é tremendo, isso é um Deus maravilhoso. Eclesiastes 3:11 diz: tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs a eternidade no coração deles, sem que o homem possa compreender a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Esse é o caminho. É entregar os teus problemas, é entregar a tua vida e descansar nas mãos do Senhor. Claro que quando a gente fala em descansar nas mãos do Senhor, não é armar uma rede, ficar deitado em casa, esperando que o corvo traga a carne no bico para colocar ali na sua mão para você comer. Descansar em Deus é acreditar que existe um Deus que cuida de ti e que Ele trabalha para te ajudar. Com relação a isso, né, nós começamos a ver que o mal do século, considerado a ansiedade, ela começou a entrar dentro das igrejas. Essa questão, né, do mal do século entrando nas igrejas, que é a ansiedade, e as consequências da ansiedade por estudo, pode ocasionar de uma pessoa em estado extremo desse transtorno atentar contra a própria vida, ou seja,
suicídio no meio da igreja? Sim, já existem relatos, né, de pastores, de outros componentes, né, que já tiveram esse acontecimento em várias congregações, né, e vem exatamente da própria carne. Todo ser humano, né, tá passível, né, a esses sentimentos, a essas atribulações. Agora, realmente tem que entregar mesmo, como você falou, a sua vida mesmo a Cristo, entregar mesmo as preocupações. Claro que a liderança ela é obrigada a agir no mundo, né? Ela vive no mundo e todos vivemos no mundo. Precisamos agir e estar no mundo, mas não somos do mundo. Amém. Todavia, precisamos lidar com dinheiro, lidar com preocupações, com família, com trabalho, né? Porque todos temos o mundo secular, né? Secular. Que precisamos lidar. E é esse mundo secular que às vezes pode trazer consequências, né? E às vezes os próprios problemas também dos irmãos, né? Que passam por alguma dificuldade e eles têm que chegam à liderança e contam o que estão enfrentando. E aí vem o grande lance aqui. O irmão está passando por um processo de dificuldade que está deixando, seja ele de que natureza for, mas que está tirando a paz, está tirando a alegria do Espírito Santo de dentro dele, e essa pessoa chega à liderança para comunicar à liderança o que está acontecendo com ele. Aí, irmão Gil, vem a pergunta. Algumas lideranças, elas têm a mente, um entendimento com relação a mente humana um pouco mais fechada, tipo assim, eu chego para o pastor e digo que estou passando por uma situação difícil, e o pastor me fala assim, é falta de fé, você não está buscando a Deus como deveria, você deve jejuar mais, deve buscar mais. Então, o membro, ele não encontra um apoio que de repente deveria encontrar com essa liderança, no diácono, no evangelista, no presbítero, no pastor da igreja. Existem algumas igrejas que têm um trabalho dentro delas com psicologia? Sim, algumas igrejas, inclusive, possuem, né, atendimento, né, psicológico, mas não é a base ideal é fazer terapia na igreja. O ideal é procurar nos serviços, né, públicos e até particulares, e os meio-termos também, serviços que possam estar ajudando, porque não se pode tirar do poder também da medicina a ajuda, né? Porque a medicina, a psicologia, o serviço social e todas as profissões que ajudam na saúde mental vão também ajudar nessa estrutura mental, né? No caso, sim, se tivesse, né, uma igreja que pudesse ter um serviço da psicologia, eu não estou dizendo em contratar um profissional também, por que não? Mas um membro, né, psicólogo, né, que pudesse dar esse suporte, eu acho que isso seria de grande ajuda dentro do meio cristão. Existe, inclusive, o curso de especialização em aconselhamento, né, cristão. Isso. Que é algo que toda pessoa pode fazer, né? E aí vai estar sendo preparado dentro da Bíblia como aconselhar, né? Claro que um psicólogo que conhece a natureza, né, a estrutura mental, acaba sendo um AP, né, dentro da igreja, alguém que possa se colocar até como um trabalho voluntário, um trabalho de missão. É uma missão de ajuda, né, que o psicólogo pode ter, né? Gil, segundo o último censo que foi feito em 2010, as igrejas evangélicas no Brasil, elas representam nesse segmento religioso cerca de 43%
toda a população do Brasil se denominam evangélicos, né? Com a crença, com a fé em Cristo, na doutrina evangélica. Ficando atrás somente da Igreja Católica, que no Brasil a grande maioria, quase 64%, são católicos, né? Com esse crescimento desse boom evangélico que houve, né, passando para uma grande parcela no nosso país, glória a Deus, aleluia, ser de população evangélica, a BBC News do Brasil, ela fez uma pesquisa profunda com esse público e ela entendeu e buscou a relação da origem desse público. E eles focaram em 3 denominações: Assembleia de Deus, as Batistas e a Igreja Cristã, a Congregação Cristã no Brasil. Com isso, todas elas disseram a mesma coisa a respeito do suicídio. Por que de repente eu abordei o tema suicídio? Sabe-se que ninguém morre de ansiedade, embora seja um grande mal e que ela traz muitos transtornos físicos, mentais na pessoa, mas ninguém morre de ansiedade, né? Mas existe um grande número de pessoas que não conseguem suportar esses transtornos, e o que leva essas pessoas a tentarem, e algumas infelizmente conseguirem, o êxito do modo negativo de tirar a sua própria vida, de se suicidar. Como você consegue ver isso, essa realidade hoje, dentro das igrejas? Falta mais esclarecimento, falta o assunto ser mais abordado. Você acha que esse assunto ele seria de cunho somente governamental, é o governo que tem que tratar, as mídias que tem que tratar, ou esse assunto tem que ser debatido também dentro das igrejas evangélicas, nos cultos, nas pregações? Sim, é importante que seja, né? Até porque existe esse tema, né, na própria palavra, personagens, né, que, como o próprio Judas, né, mas que levado pelo grande mal que ele fez e pelo um arrependimento muito grande, mas ao mesmo tempo um arrependimento que não buscou a Jesus, né, ele acabou, né, cometendo suicídio. Aquele guarda, né, que na prisão, quando Paulo e Silas estavam conseguindo escapar, eu acho que, não sei se eu estou certo, e que o guarda ia se matar e acabou, quando foi Pedro, na verdade, né, quando Pedro falou, Paulo e Silas. Foi Paulo e Silas mesmo, né, desculpa. Paulo e Silas disseram, não faça isso não, porque a gente, tá todo mundo aqui, né, a prisão foi destruída, mas eles continuaram lá. Então o guarda ia cometer, né, suicídio. Saul, né, também, isso. Ele se joga na espada. Vários, né, patriarcas também passaram por tristeza, né? Abraão, tem na palavra, né, situações de tristeza e de chateação com os próprios habitantes, né, de Jerusalém. Davi, né, os salmos expressava muita tristeza, dizia que não estava aguentando, né. Alguns realmente cometeram, outros expressavam exatamente em oração, né, nos salmos, aquele momento de tristeza, de dor. Então, já dá para ter uma pista, né, de como é que cada um reagiu, né. Aquele guarda,
que queria se matar, o próprio Saul, será que ele estava sem a presença de Deus naquele momento, né? É uma dúvida que pode se ter, né? E o que eu acho interessante quando você falou a respeito de Judas, né? Como é que alguém que esteve com Jesus, participou de todo o ministério de Jesus na terra, que foi 3 anos, que viu Jesus ressuscitar mortos, curar enfermos, multiplicar os pães. Alguém que esteve ao lado de Jesus como tesoureiro do ministério de Jesus, que entendia que participou do amor de Deus manifesto no Filho. E ele comete essa traição. E ao cometer essa traição, em troca de algumas moedas, ele simplesmente não consegue lidar com o ato que ele cometeu e ele se enforca. A palavra de Deus diz que foi tão violento que quando ele amarrou a corda no pescoço e pulou, ele amarrou no galho de uma árvore, o seu ventre se rasgou e as suas entranhas ficaram para o lado de fora. Tanto era o peso da culpa do pecado. Mas se em algum momento, com tudo que ele passou no ministério de Jesus, se ele tivesse elevado os olhos aos céus e pedido perdão ao Pai, a Deus, pelo que ele fez com Jesus, embora isso fazia parte do plano, Jesus tinha que morrer pelos nossos pecados. Ele não precisava ter se matado, ele teria sido perdoado. Então, se alguém que passou 3 anos convivendo, dormindo, acordando, almoçando, tomando café da manhã ao lado de Jesus, foi capaz de não entender que ele estava ao lado do autor da vida e o sofrimento dele foi muito maior em tirar a própria vida, que dirá nós? Que dirá as pessoas comuns, né? Quando eu digo comuns, as pessoas que não conhecem ainda a verdade do Evangelho. Embora isso não seja uma justificativa, não é uma justificativa. Meu irmão, minha irmã, não importa o que você está atravessando, o que você está passando. Talvez você esteja num momento de profunda dor, de profunda tristeza, e você pode dizer: eu estou orando, eu estou clamando, eu estou buscando, mas Deus não está me ouvindo. E o pensamento de mal esteja vindo sobre você, mas em nome de Jesus, nós repreendemos nessa hora qualquer pensamento de mal contra a tua vida. Receba agora o renovo vindo da parte de Deus na tua mente. Receba agora a alegria do Senhor vindo na sua mente. E entender: o Senhor, Ele ouve a tua oração e diz: agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que tu fizeres nesse lugar. A resposta para a tua vida ainda é Jesus, mesmo que você já tenha aceitado Ele como Senhor e Salvador. A resposta para a tua vida é Jesus. Eu passei por uma experiência que, para a glória de Deus, não foi comigo. Eu passei por uma experiência quando eu estava no congresso Paixão, Fogo e Glória do David Keeler, em que estávamos assistindo. Foram 3 dias de congresso que aconteceu,
Esse congresso aconteceu aqui em Fortaleza, mais ou menos há uns 20 anos atrás. Faz muito tempo. Mas eu não esqueço desse congresso. Enquanto nós estávamos lá assistindo a ministração do Killan com a banda, e depois que ele cessa os louvores, ele começa a dar a palavra, havia uma jovem, que essa jovem ria, alto e descompassadamente. E as pessoas começaram a olhar assim, umas catucaram, isso é demônio. Mas não era. E ela ria, e não conseguia parar. Ele ministrando a palavra e ela gargalhando. Chegou ao ponto do riso dela, né, da gargalhada dela, contagiar a gente, porque quando ela ria, todo mundo ria junto. E até o David Killan mesmo. E a gente não estava entendendo o mistério que estava acontecendo. Foi uma situação geralmente muito engraçada. Isso foi uma administração que aconteceu durante uma manhã de sábado. Houve um intervalo do almoço e nós retornamos para o congresso por volta de 3 horas da tarde. E o congresso retomou novamente e retomou com Killan mais uma vez ministrando uma outra palavra. Porém, a jovem que estava rindo pela manhã, ela pediu uma oportunidade de dar um testemunho. Eu estava lá e eu presenciei. E quando ela subiu, ela falou assim: gente, a paz do Senhor, eu sou a irmã fulana, não consigo lembrar o nome da irmã, eu sou a irmã fulana, e eu queria dizer para vocês que eu era a irmã que estava rindo a manhã todinha. Quando ela falou isso, todo mundo começou a rir de novo. E ela falou assim: eu quero dizer algo para vocês que aconteceu comigo. Ela disse: eu sou filha de pastor. Fui nascida e criada dentro do Evangelho. Mas eu sofro de depressão. Aliás, ela disse, eu sou filha. Porque nesta manhã eu fui curada. Todo mundo começou a glorificar o nome do Senhor. Ela falou assim: você quer saber por que eu estava rindo de manhã daquela forma? Porque na noite anterior eu estava dentro do meu quarto e escondido dos meus pais, uma jovem de 17 anos. Dos meus pais, eu comprei veneno para beber. Eu ia me matar. Quando eu coloquei o veneno no copo para beber, ela disse que uma luz muito intensa surgiu no meio do quarto dela. Eu creio. E ela viu Jesus. E Jesus tocou nela e impediu que ela tomasse aquele copo. E ele falou para ela: ainda nesta noite eu derramarei a alegria do meu espírito. Isso foi na madrugada e de manhã ela estava no evento. E quando foi dentro do congresso, ela disse que começou a sentir como se algo tivesse sendo derramado sobre ela. E ela não conseguia parar de rir. A alegria do Espírito invadiu aquela jovem. As pessoas riam e choravam, ao mesmo tempo, com esse testemunho. Gil, foi feito um estudo comparativo entre o país da Austrália e o Brasil. E nesse estudo que foi feito lá, eles pegaram jovens na Austrália de 15 a 24 anos de idade. Então, são adolescentes e jovens adultos. Nesse estudo, 22%
32% desses jovens, eles tentaram, de alguma forma, cometer o suicídio. Outros, infelizmente, conseguiram. E fizeram um comparativo com uma cidade aqui no Brasil, em Porto Alegre, em que pegaram jovens de 15 a 17 anos de Porto Alegre. E a prevalência de incidência de suicídio foi de 36%. 22% na Austrália, em uma faixa etária mais larga, de 15 a 24, e numa faixa etária menor aqui no Brasil, 15 a 17, 36%. Trabalhando dentro do CAPS, o que você me diz a respeito? Por quê? Eu tenho a minha opinião formada a respeito disso de forma espiritual. Mas eu quero saber de uma opinião vinda da parte da psicologia, a parte da ciência. O que eu entendo a respeito desse levante contra os nossos jovens? O diabo sabe que dali, dessa juventude, vai sair obreiros, vão sair pastores, vão sair homens e mulheres de oração, vão sair avivalistas, vão sair levitas, vão sair pessoas com compromisso com a palavra de Deus. E a ideia dele é destruir antes que eles cresçam, para não atrapalhar os planos do inferno. Mas a palavra de Deus diz que mesmo que as portas do inferno se levantem, elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas na visão da psicologia, o que você acha que leva os jovens a uma situação dessa, de tentativa de tirar a própria vida? Já foi abordado, né, a questão realmente das mídias sociais, dos relacionamentos, né? Atualmente os adolescentes estão muito focados em conversas pelos aplicativos, mais do que na vida real. Tem adolescentes que baseiam a sua vida em aplicativos. Os maiores amigos são encontrados nos jogos, né? No próprio WhatsApp, às vezes. Isso tudo também é reflexo da pandemia, né? Que foi desenvolvido na pandemia essa cultura, né? Das conversas à distante. Então, pouca congregação, né? Poucos encontros. Claro que na igreja existe, né, a congregação, por isso que a palavra diz que é importante congregar, né? Para gerar aquele senso de irmandade, senso de proximidade. E o grupo de jovens, né, tá junto. Esse é um dos fatores, né? O distanciamento da sociedade, né, dos outros amigos, através da distância pelos aplicativos. A própria distância da família, né, a dificuldade de conversar com a família, né, às vezes pode gerar isso, entre outros fatores. Mas eu acho que essa coisa que está mudando muito das mídias sociais é um fator importante, né? Eu não sei se você já tem reparado a respeito disso, mas vamos colocar assim, nos anos em que eu nasci, 1976, vou fazer 49 anos de idade. Naquela época, nos anos 70, era surreal se a gente dissesse que surgiria uma tela de computador que estaria na palma de sua mão com uma caneta digital em que você escreveria nessa tela, em que aqui você assistiria filmes, em que aqui você faria ligações face a face
conversando com a pessoa por uma tela do outro lado, sem nenhum fio acoplado nessa tela. Isso em 1970 as pessoas falaram assim: você é maluco, isso não vai existir. E hoje isso é uma realidade. A tecnologia, ela fez com que eu, morando aqui em Fortaleza, pudesse entrar em contato com os meus parentes no Rio, digitando os números numa tela e conversando com eles. Aproximou as pessoas. Hoje não existe mais distância ou desculpa para que você pudesse entrar em contato com um amigo, com um parente, mesmo se essa pessoa estivesse do outro lado do mundo. Mas ao mesmo tempo em que a tecnologia aproximou as pessoas que estão longe, eu não sei se você já percebeu, mas ela afastou as pessoas que estão perto. Hoje, você se senta com um amigo para você tomar um café, a primeira coisa que o amigo faz é puxar o celular e ali ele não conversa mais com você. Porque ele está olhando para a tela, está preocupado com o WhatsApp, ou está registrando com foto o momento que se encontrou com você para colocar no Instagram, mas não desfruta mais da companhia. Não há mais conversas entre as pessoas. Tudo agora é com o WhatsApp, é com o Facebook, é com o Instagram, é com as mídias, com as redes sociais na mão, e não existe mais aquela conversa. Estou falando isso no âmbito entre amigos, né, que se encontram para conversar, passam muito tempo longe sem se ver, mas dentro das casas também acontece isso. Quando eu era mais jovem, eu me lembro que eu sentava à mesa, era eu, meu avô, minha mãe, minha avó, sentávamos à mesa no almoço de domingo, que era o dia que o meu avô estava em casa do trabalho, e a gente sentava à mesa para almoçar. Antes era feita uma oração, né? Na época todo mundo era católico, então rezava-se o Pai Nosso, almoçava-se e conversava-se assuntos sadios na mesa. Se houvesse algum desentendimento, que alguém levantasse um pouco mais a voz, eu me lembro como se fosse hoje, a minha avó, meu avô dizia: abaixo o tom de voz, respeita, Jesus está aqui almoçando conosco. Jesus está aqui na mesa, almoçando conosco. Baixa o tom de voz. Respeita a presença de Jesus. Mas hoje não existe mais isso. Hoje os pais mal se sentam na mesa para conversar com os filhos. Os filhos, por sua vez, querem comer em frente ao computador, jogando jogos com seus reais amigos virtuais, né? Ou dentro do seu quarto, ou assistindo televisão. E o pai às vezes come sozinho na mesa e a mãe come sentada na sala também. Não tem mais esse encontro familiar. Não tem mais esse diálogo que havia antes. Será que isso é um dos fatores que fazem falta na vida desses jovens? A socialização real, né? Isso. E que a igreja pode ser um cenário apto para isso, né? Existem também muitos adolescentes que eu atendo que vão para a igreja, né? Que às vezes é um recurso. Mas como jovem é muito de querer ainda vivenciar os prazeres, né, dos jogos, eles às vezes têm resistência. Então a igreja às vezes tem que se transformar um pouco, né, para tentar atrair. Só que sempre baseado na palavra, né? Tentar atrair através de filmes, né, através
de uma liderança jovial, né? E que Interessante. possa estar facilitando, né? Mudando esses pensamentos e trazendo relações reais, né? Perfeito. Existe aqui em Fortaleza, que estamos aqui em Fortaleza, esse podcast, existem locais aqui em Fortaleza que podem ajudar pessoas que começam a apresentar sintomas de ansiedade, depressão, pessoas que já passaram por tentativas de suicídio. Aonde esses parentes podem se dirigir para ajudar esse parente, esse filho, esse sobrinho, essa filha, essa mãe, esse pai, esse amigo? Aonde nós podemos encontrar ajuda? Ajuda real, ajuda dentro de médicos, ajuda dentro da igreja. Você conhece algum lugar? A rede de saúde mental de Fortaleza, né, ela é composta, iniciando por incrível que pareça, pelos postos de saúde, né? Os postos de saúde, eles têm o programa em saúde mental, mas existe o atendimento mais especializado, que são os CAPs, que existem os CAPs para adulto, os CAPs infantil e os CAPs que é voltado para álcool e outras drogas. Então nós temos ao redor de Fortaleza, né, nas regionais, em cada regional temos 6 regionais, e temos 6 regionais, cada uma com CAPs, né? O CAP geral nós temos 6, agora CAPs infantil atualmente temos 3. E CAPs AD, que é o de álcool e outras drogas, temos também 6. Então cada regional onde a pessoa habita tem essa estrutura. Temos também as clínicas escola de psicologia, que elas acolhem, elas podem estar atendendo. Temos também clínicas de preço popular, né? Existem alguns projetos que têm psicologia, né? Projeto 4 Varas, eu me lembrei dele agora. Sim. Também a pessoa pode encontrar ajuda. Lá existe um serviço em saúde mental com as práticas de cuidado, né? Que são as práticas das PICs, né? Que são práticas integrativas de cuidado, que é a terapia comunitária, né? Que é o lava-pés, entre outras atividades. Temos também na Regional 5 com o Padre Rino, o Serviço de Saúde Mental do Bom Jardim. E o CVV? O CVV é um recurso também, né? Pelo telefone a pessoa pode ligar, né, e falar sobre os seus problemas, né? Aquilo que ela está passando, os seus pensamentos, né? Sentimentos que estão aparecendo naquele momento. Agora, para encerrar mesmo, né, a gente precisa falar sobre como o cristão ele pode, né, buscar essa melhora. É através, como você falou, né, da espera em Deus, de esperar em Deus. Porque o ser humano é composto de pensamentos, sentimentos e comportamentos. Os sentimentos, eles vêm, a gente não consegue modificar logo. O comportamento é o final, é aquilo que a gente age, são as ações, mas também as dores, né? As dores, elas são consideradas comportamento, né? Dor de cabeça, enjoo. Aquilo que a gente pode mudar mais são os pensamentos, são palavras que a gente fala para nós mesmos, na nossa mente. O pensamento é composto por palavras. E qual é a maior palavra que nós temos? É a Bíblia. É através da contemplação da palavra, né, da leitura, de parar um pouquinho e ler algumas palavras que lhe inspiram, tentar decorar algumas e utilizar aquelas palavras em momentos de angústia, que pode estar ajudando, né? Então, questionar esses pensamentos, modificar esses pensamentos, é um caminho que o evangélico, né, ou as pessoas que frequentam a igreja podem estar tomando, né? Pedro diz para Jesus: para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe outro que dê a vida que não seja Jesus. Somente Ele é capaz de mudar a tua história.
Os pensamentos negativos, eles podem até ir. O que eles não podem é encontrar terra fértil dentro da sua mente e descer para o coração. Quando os pensamentos negativos chegaram, quando os pensamentos de mal chegaram, foca em Jesus. Busca na palavra de vida. Muda o foco. E aí você consegue expurgar esses pensamentos maus e ser cheio das palavras de vida de Jesus. Como diz 2 Coríntios 10, 5. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Aleluia! E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Raciocínio é pensamento. Né? Pensamento é a única coisa que o ser humano pode controlar. Então, a modificação desses pensamentos por meio de palavras, né, é uma grande saída, né? E você parar, contemplar também. Você parar, não pensar em nada e contemplar, e esperar uma resposta de Deus também. É uma outra saída. Então é dessa forma que a gente vai devagarzinho, né, melhorando o humor, melhorando os sentimentos. É através dos pensamentos. Eu entendo que no mundo tão rápido, um mundo todo digital, que tudo você consegue ali na ponta do dedo acessar, né? Você coloca uma pergunta no sistema de internet, a resposta chega em segundos. Você faz uma videochamada e a ligação acontece em segundos. Você procura uma música, um louvor, você clica em segundos, aquela música está ali. Você procura uma letra de uma música, em segundos você consegue achar. Você procura um versículo bíblico, em segundos você consegue chegar aonde você quer. Eu entendo que o ser humano, ele acabou ficando muito mal acostumado em ter tudo muito rápido nas suas mãos. E para ele é um grande sacrifício esperar em Deus que os seus propósitos, os propósitos de Deus, sejam cumpridos na vida de cada pessoa. E a oração não é uma resposta rápida, né? A oração é uma construção que deve ser trabalhada a cada dia. Não é de uma hora para outra que a resposta vai vir. Não é uma mágica, né? Não é um passo de mágica. Deus quer que a gente evolua dentro de um ritmo, no tempo dele, né? E outra coisa que a gente tem que ter é gratidão. Quando a pessoa age com gratidão, em ação de graça, né? Existe um combate da gratidão contra a ansiedade. Quanto mais grato você é, mesmo no momento que você não esteja bem, agradecer por aquela comida, por aquele momento de pelo menos estar em paz, aleluia, estar em casa, né? Esse momento de gratidão é um combate à ansiedade, automático. Então, mesmo que você esteja meio que indo contra a correnteza, com dificuldade de agradecer, é importante agradecer, ser grato. Amém. A gratidão é a chave de tudo. Digo mais uma vez, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por esclarecer tantas coisas dentro desse meio labiríntico que é a mente humana. Ainda bem que nós temos um Deus que diz assim, que ainda a palavra não tenha chegado à minha boca, tu já conheces. Somente Deus, somente Deus que te formou dentro do ventre da tua mãe, conhece você por dentro e por fora, seus anseios, suas necessidades, suas fraquezas, suas dificuldades.
Ele conhece o que se passa na sua mente, no seu coração. Antes que a palavra chegue na sua boca, Ele já sabe o que você quer falar. E eu convido a você que ainda não aceitou esse Deus, esse Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida. Eu não estou falando de religião, estou falando de uma pessoa, Deus. Estou falando de Jesus, do Espírito Santo. E se você quer que o Espírito Santo de Deus habite dentro de você, te traga um novo fôlego de vida, levante, restaure os seus pensamentos de bom, te encha de graça, de louvor e de gratidão. Eu convido você a colocar a mão no seu peito para orar. Pai Santo, amado e querido Deus, diante da Tua presença, Pai, eu quero apresentar esta pessoa que está aí, assistindo agora esse podcast. Deus, se porventura ela ainda não entregou a vida a Ti, como único e suficiente Salvador. Deus, que nesse instante ela possa confessar o Teu nome como único e suficiente Salvador. Pai, que Teu Espírito possa fazer morada dentro desse coração. Pai, todas as cadeias, correntes que aprisionam o coração e a mente dessa pessoa, cai por terra agora, na autoridade que há no nome de Jesus. Todo embaraço, Pai, de pensamentos, sejam desatados, desembaraçados, na autoridade que há no nome de Jesus. Que o nome dela possa sair do livro da culpa e ser escrito no livro da vida. A partir de agora, não mais criatura, mas filho e filho de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Não esqueça de dar o seu like. Não esqueça de tocar no sininho para receber as suas notificações a respeito do nosso canal podcast Pode da Glória, o seu podcast pentecostal.